Boa noite, boa noite. Aguardar vocês entrarem. Conferir o áudio. Está dando para me ouvir direitinho. A Isaías, os primeiros. Boa noite, pessoal. Tá querendo entrar, Ana? Plano. Tem mais gente aí online, esperando eles entrarem. Pai abençoe, meu cara. Deixa eu te falar, tá dando pra vocês ouvirem aí direitinho? Que eu coloquei o fone pra ver se fica mais claro. Alguém responde pra mim, por favor? Está dando pra ouvir claro? Aí, muito obrigado, viu, gente? Vai dar só um minutinho só. Obrigado. Então vou aproveitar esses minutinhos aqui, pessoal. Aproveitar que vocês já estão aí. Vamos fazer um exercício aqui simples para a gente aterrar, para a gente ficar bem centralizado, para a gente conseguir focar, para a gente conseguir ouvir bem, aproveitar o máximo possível e abaixar as barreiras, os filtros que a gente tem, para a gente poder ouvir com clareza, tá bom? Então eu vou pedir para vocês colocarem o mais alto que vocês puderem o som, para vocês estarem me ouvindo durante o exercício, tá bom? Então vamos começar. Então fechem os olhos, prestem atenção naquilo que vocês vão estar ouvindo. Quero que vocês fechem os olhos, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca 3 vezes. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Façam isso 3 vezes. 1, 2 e 3. Agora eu vou pedir para vocês puxarem o ar pelo nariz e vai soltar fazendo um barulho de ar, assim, ó. Puxa pelo nariz e solta. Agora você vai puxar pelo nariz e soprando, como se estivesse soprando uma vela. E agora ainda de olhos fechados, eu quero que vocês respirem somente pelo nariz. Inspira e expira somente pelo nariz, para ir centrando e relaxando. E trazendo foco por aqui, e trazendo foco por agora. E eu quero que você converse com o seu cérebro agora. Fala assim, cérebro, relaxa todo o corpo e sente o seu corpo relaxando. Fala para o seu cérebro agora, cérebro, preste atenção aqui e agora. Se você estiver preocupado com alguma coisa ainda, fala assim, deixa isso para lá, depois a gente resolve. Fala para ele, deixa isso para lá, depois a gente resolve. Eu estou aqui e o agora. Puxa o ar pelo nariz, solta, bem devagar. Puxa o ar pelo nariz e solta bem devagar e vai relaxando, relaxando. Para quem entrou agora, feche os olhos, preste atenção na sua respiração, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca 3 vezes. E sente o seu corpo relaxando, sente a diferença. Sente aonde está tenso ainda, sem dormir. Bom, excelente. Agora quer que vocês mexam os dedinhos dos pés, das mãos, vai abrindo os olhos novamente. Vamos lá, pessoal. Igual que a gente fez o exercício. Ô Lázaro, me fala se aumentou aí agora. Porque eu tava conversando baixo, né? Tava fazendo exercício de meditação. Me fala se agora tá dando pra ouvir normal.
Todo mundo ouvindo normal? Não, beleza então. Fechou. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. A gente vai falar um pouquinho, a nossa live hoje vai ser sobre fracasso versus sucesso, ou sucesso versus fracasso. Que é uma forma de eu retribuir a compreensão que vocês tiveram, esses probleminhas que eu tive para estar iniciando o nosso estudo lá no grupo, tá bom? Eu fiz aqui uma egrégora de energia de transmutação, ou seja, para vocês sentirem um pouco de relaxamento, saírem melhor, porque toda live nossa, ou qualquer trabalho que eu fizer, sempre é para nossa melhoria. Sempre vai ter algo de terapêutico. Independente, pode ser uma live simples, pode ser um ritual, pode ser um áudio, tudo vai ter um por trás daquilo. Antes de eu começar, eu preparei, vocês podem ver acima de mim, preparei com alguns cristais, algumas energias, vendo também com a apometria, a radiestesia e várias outras coisas que a gente foi colocando aqui, para ao mesmo tempo que vocês estarem assistindo, vocês também estão transmutando a sua energia, para a gente sair daquela energia de pesar, para a gente começar a ficar um pouquinho mais animado, tá bom? Então, assim, de forma clara, para a gente conseguir conversar, né, pelo menos dentro daquilo que eu entendo, eu vou colocar para vocês o significado, né, da palavra sucesso, da palavra fracasso, segundo aquilo que eu trabalho, tá bom? E segundo o que o Nightingale também fala, Bob Proctor e vários outros, beleza? Então, o que é uma pessoa fracassada também para o Napoleão Hill? Ele diz que a pessoa fracassada é aquela que desistiu. Que ele nunca encontrou uma pessoa de fracasso na vida dele. Que ele nunca encontrou uma pessoa que fosse fracassada na vida dele. E olha que ele ficou mais de 20 anos estudando, pesquisando somente sobre isso. Então ele fala o quê? Que a pessoa fracassada é aquela que desiste. Então se você desistiu, você acaba o quê? Se tornando uma pessoa fracassada. Você fracassou naquele propósito. E se a gente for pelo coach, né? Raramente você vai ver uma pessoa que desistiu de uma meta ou desistiu de um objetivo. Geralmente as pessoas desistem do quê? Do processo. Tanto que tem aquela frasezinha, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Você só vai viver o propósito, só vai alcançar seu objetivo, sua meta, se você aguentar o processo. Se você for resistente. Entende? Então, Então, o que vocês têm que ter na mente de vocês? Que você só vai fracassar se você desistir. Você só vai fracassar se você desistir. Então, Kleber, mas eu não consegui alcançar aquilo que eu quero. Mas eu não tenho aquilo que eu quero. A gente vai chegar lá. Então, primeiro, a gente está definindo o que a gente vai trabalhar em cima do que é fracasso. Que eu vou lendo aqui. Eu acho que eu vou até desabilitar, que eu não aguento ficar sem ler. Então a gente vai definir o que é fracasso e o que é sucesso para a gente estar trabalhando isso, tá bom? Então, fracassado é aquele que desiste. Então você só vai alcançar a sua meta, seu objetivo, seu propósito, se você conseguir suportar o quê? Se você conseguir suportar todo o processo. Você ter resiliência, persistência e vários outros, né? E o que é o sucesso, então? O sucesso, na cabeça da maioria das pessoas, é quando você tem algo. É quando você chega em algo. É como se fosse um destino. Então, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida quando eu emagrecer. Eu vou ter sucesso quando eu tiver tal valor na minha mão. Eu vou ter sucesso quando eu tiver tal relacionamento. Quanto que a gente vai ver o que Nightingale e o Bob Proctor eles falam que sucesso é a realização progressiva de um ideal que vale a pena ou de um ideal de valor. O que isso significa? Significa que sucesso é a jornada. E que aquilo que a gente consegue, o nosso objetivo, a nossa meta, o resultado do sucesso, geralmente é o nosso objeto de desejo. Então, vamos voltar aqui. O que é fracasso? É desistência. É quando você desiste. É quando você não insiste, você não persiste, você não procura um modo diferente de alcançar aquilo que você quer. Isso é fracasso. E o que é sucesso? O sucesso é você viver de acordo com aquilo que você escolher para viver. Ou você viver a jornada para alcançar aquilo que você quer. Então, na cabeça da pessoa, né, que entre aspas, se acha fracassada, ou na maioria, 99% das pessoas, fracasso é não ter, ou não ter no momento agora, né, no momento presente, aquilo que ela quer. Aquilo que é o objeto de desejo dela. Isso é o fracasso.
E o sucesso seria ela ter aquilo. Quando a gente vai ver realmente na visão dos grandes, né, dos grandes desenvolvedores, dos especialistas em desenvolvimento, e até mesmo se for pegar Jesus e os grandes mestres, o sucesso é você ser, é você estar no momento presente se sentindo bem, indo e encontro aquilo que você quer. Então, sucesso é a realização progressiva de um valor, perdão, sucesso é a realização progressiva de um ideal que vale a pena, de um ideal que tenha um valor para você. Então, quando você observa que o sucesso é a jornada, você começa a viver com propósito, você começa a viver com mais bem-estar, com mais autoestima, com mais garra e acaba alcançando o seu objeto de desejo. Então, quando você fica se achando, né, que é uma pessoa fracassada, é porque você está com aquela definição errada. Quando você está com aquela definição antiga, que para eu ter sucesso eu tenho que ter dinheiro. Por exemplo, um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele só tem dinheiro depois que ele é o quê? Bem sucedido. Ele não ganha dinheiro antes, entende? Ele primeiro fica famoso, primeiro ele fica reconhecido, primeiro ele alcança o famoso, entre aspas, o famoso sucesso, e depois que vem os contratos e o dinheiro. Olha só pra você ver. Porque geralmente a gente só pega o pico, né? A gente pega só o pico. A gente nunca pega o processo e o progresso daquela pessoa. É que nem na visão espiritualista e religiosa, da questão da evolução. Ah, nós temos que evoluir. Não existe evolução, entendeu? O que existe é progresso. E o que leva o progresso é o processo. E o processo nada mais é do que o método, entendeu? E o método da nossa vida são os nossos hábitos. Então, se a gente quer alcançar alguma coisa, a gente tem que criar um hábito que nos leve até lá. Então, para finalizar, né, para ficar bem claro sobre a questão do sucesso, é isso. É a gente largar a mão de ficar pensando somente em ter, ou seja, eu sou um fracassado porque eu não tenho aquilo que eu quero. Eu sou um fracassado porque eu não alcancei aquilo que eu quero. Quanto que, na verdade, a pessoa bem-sucedida é aquela que está vivendo para alcançar aquilo que ela quer. Tanto que, quando se vocês forem lá no YouTube e procurar o Estranho Segredo, que é um dos áudios mais top que eu indico para qualquer um, e que todo profissional de desenvolvimento já ouviu e por isso indica, do Nightingale, ele fala, bem-sucedido é aquela dona de casa que é dona de casa porque ela escolheu ser dona de casa. Bem-sucedido é aquele professor de história que é professor de história porque ele escolheu ser professor de história. Porque a maioria das pessoas vivem infelizes, isso você vê pessoal de classe média, igual eu trabalho direto com eles. Pessoal, eu tenho cliente que é milionário. E você vê as picuinhas, o motivo por que eles choram, você fica assim, que isso, cara, você tá doido? Igual um dia uma mulher tava falando comigo que a filha dela tava entrando em parafuso, tava ficando quase doente em casa, que o marido dela viajou e a empregada passou mal, não pôde ir, deixou ela com os meninos na casa dela sozinha. Então, assim, isso é coisa ruim? Você entende o que é que o pessoal sofre? Por que ele é infeliz? Então, vocês vão ver que as pessoas elas não sabem o significado, um significado real, um significado que realmente traga algo de, como é que eu posso dizer, de acalento, ou algo que realmente possa dar um suporte, um norte para elas, e acaba sofrendo por bobagem. É a mesma coisa, você vai ver, às vezes as pessoas falam assim, eu queria uma casa, mas eu não tenho a casa porque eu não tenho dinheiro. E eu falo com o pessoal, mas você não precisa de ter um dinheiro. Seu problema é não ter dinheiro. Seu problema é que você ainda não escolheu ter aquilo que você quer. Quando você realmente escolher algo de valor, quando você realmente escolher algo para ter, para ser ou para fazer, e você viver de acordo com aquilo, você já vai ter sucesso. E o resultado do seu sucesso vai ser você alcançar ou ter aquilo que você quer, que eu chamo de objeto de desejo. Entende? Então, pensa comigo, você não é uma pessoa fracassada só porque você não tem aquele objeto de desejo seu. Vamos supor que você quer ter um carro e você se sente fracassado porque está andando de ônibus. Se você estiver trabalhando, né, se você tiver colocado no papel, meta tem que estar no papel. Eu não sei se foi o Paul Lehmann, o George Paul Lehmann que falou que se algo não merece estar escrito, entendeu? Não merece ser vivido. Porque se algo não tem valor para você, um valor tão grande que ele não pode estar ou simplesmente num simples pedaço de papel, significa que ele não pode estar na sua vida. E, inclusive, quando você vai trabalhar na metafísica, vai trabalhar na espiritualidade, alguma coisa, nesse de manifestação, na lei da atração,
A primeira manifestação do seu desejo é quando você escreve no papel. Porque pensa comigo, a mesma coisa de se colocar criatividade, né? Criatividade é transformar a essência em existência. Então é você tirar daqui e transformar em algo físico, né? Quando você tem a meta, o seu objetivo só na sua mente, ele ainda está só no plano mental. Quando você tira do plano mental e coloca no papel, você acabou de trazer a primeira vez para o mundo. Você não concorda comigo? Porque você acabou de materializar o que só tinha na sua cabeça e colocou no papel. Tanto que o Marcelo Deodébio, ele fala, né? Que o pessoal antigamente achava que os engenheiros, estudiosos, lá no Antigo Egito, achavam que eles eram místicos. Por quê? Porque eles, ao ler um pedaço, né, de barro, ou ver um pedaço de coisa lá com alguns desenhos, eles sabiam a vida toda de uma pessoa que estava lá. Vamos supor que chegava lá, estava lá o encarregado e chegava um engenheiro lá. Nunca conversou com aquele funcionário, vamos dizer assim. Só de ler um pedaço, só de ver alguns desenhos, umas figuras na rocha, num pedaço de madeira qualquer, ele conhecia tudo sobre aquela pessoa que eles nunca conversaram antes. Então que aquela pessoa achava? Que aquela pessoa era um mago. Então a escrita, ela eternizou a gente e também é uma forma de magia. Porque ela transforma a essência em existência. Então quando você tira a sua meta, seu objetivo, seu sonho, passa por um papel, começa a escrever um plano simples para alcançar ele, e você começa a viver de acordo com aquele plano, automaticamente você já está sendo uma pessoa bem-sucedida. Eu sempre falo que na minha família tem pessoas que acham, vamos supor, né, que um parente é fracassado, só que a pessoa que mais ganha dinheiro é a pessoa mais feliz, porque ela é aquilo que ela escolheu ser. Porque na cabeça das pessoas, nós somos fracassados porque a gente não alcançou ainda aquilo que a sociedade fala que a gente tem que ter. Porque você não tem uma casa própria, porque você não tem um relacionamento, porque você não tem um carro. Mas tem gente que não gosta. Eu mesmo, nunca foi um sonho. Você pode pegar qualquer coisa escrita minha, qualquer agenda, nunca tem lá ter um carro. Entende? Não é um objetivo meu. Agora vai estar entrando nas minhas metas porque o serviço do Uber ficou uma porcaria. Ficou uma merda, entendeu? Ficou uma merda. Então por isso que eu comecei a colocar isso no meu plano agora. Entende? Então, tipo assim, você vai ser bem sucedido para você. Você não. Tanto que a primeira coisa que a gente começa a trabalhar no desenvolvimento é as pessoas começarem a ter autoestima e ter autoconfiança. Para não ficar ouvindo e dando atenção porque as pessoas falam. Porque as pessoas ficam falando aquilo que elas querem falar. Você pode ver, né? Tem até meme disso. Você tá lá pequenininho, o que você quer ser quando você crescer? Você nem sabe ainda o que é mundo, o que é vida, você não sabe nem qual é a sua idade direito, e as pessoas já querem saber qual é a sua profissão. Aí você tá lá estudando, você tem que fazer Enem, você tem que fazer isso, você tem que ir pra faculdade, encontrar um emprego, você tem. Aí você vai lá, passa na faculdade, começa a estudar, mas você tá estudando ainda, já tá fazendo estágio, já tá empregado, você tem que ter um emprego. Aí você consegue um emprego, mas que agora você tem que ter um relacionamento. Aí você está lá com a pessoa, não, que agora você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa, não, que agora você tem que ter um filho. Não, que agora você tem que morrer, você está muito velho, você não pode trabalhar mais não, você tem que aposentar. As pessoas sempre têm uma opinião para te dar, sem você ter pedido. E a maioria das vezes você acaba ouvindo pessoas dando opinião na sua construção, porque a sua vida é uma construção. Você acaba ouvindo pessoas que estão dando opinião na sua construção que nunca construíram nada. A maioria das pessoas são fracassadas. Por quê? Já desistiram da vida. Elas viram que, não, a sociedade fala que eu tenho que ter esse monte de coisa, isso aqui é difícil. Então, foda-se, entendeu? Aí desiste. Fica só esperando a morte chegar. Não, tô doido para aposentar. Aposenta, que fica doente. Todo o dinheiro que conseguiu, gasta o quê? Em medicamento. Por quê? Porque não está vivendo a vida de propósito. Não está vivendo a vida que ela gostaria de viver. Por isso que eles falam, a pessoa bem-sucedida é a dona de casa, que é dona de casa porque ela escolheu ser dona de casa. Isso é sucesso. É você poder fazer aquilo que você quer. Um monte de gente fica falando de mim, por exemplo, com esse monte de técnica que eu tenho, com esse monte de conhecimento, com esse monte de informação, mas não sabe qual que é o meu objetivo. Não sabe qual que é o meu propósito, entende? Todo mundo sofre. Eu sofro, todo mundo sofre, entende? De alguma coisa. Porque tudo isso é o mundo cobrando da gente, é a vida cobrando da gente. Só que você tem aquela dor que faz parte do processo e você tem o sofrimento. O sofrimento é quando a gente se perde. A dor é quando a gente está sabendo que o processo que a gente está vivendo. Exemplo, você está na academia lá,
Você não, né? Talvez você não vai gostar, mas quem tiver aí gostar, né? Mas você vai ver um bodybuilder, um cara lá que gosta da vida fitness, tá lá na academia. Ele tá sentindo dor. Por quê? Aquele processo é para romper fibras no corpo dele, que vai gerar uma inflamação, e o corpo dele vai gerar uma reconstrução daquilo para o músculo ficar maior e mais forte. Tá doendo, mas a pessoa tá gostando, entende? Ele tá sentindo dor, mas ele tá o quê? Curtindo e gostando. Tanto que o pessoal fala que é uma dorzinha gostosa, né? Porque é uma dor que faz parte do processo. Ele sabe que faz parte do processo. Ele sabe, entende? Por exemplo, você pega um Chico Xavier que teve depressão. Jesus não chorou lá, entende? Não subiu para orar, não chorou, não falou assim, meu Deus do céu, que esse povo aqui, que eu vou fazer com isso? Vou meter a plantar o pé nesse. Não com essa palavra, né? Mas ele também sofreu, entende? Por quê? Esse mundo é um mundo de causa e efeito e todo mundo que pisar nele vai ter um desafio. O desafio ele pode ser doloroso ou ele pode ser um sofrimento. Aí é você quem vai escolher se vai doer ou se você vai sofrer. Você sofre quando você não entende o processo e quando você não confia no processo. Aí é um sofrimento. Por exemplo, você vai pegar uma pessoa gordinha que não gosta, que não está firme ali no propósito dela na academia, aquilo é um sofrimento para ela, aquilo ali é tortura. Aquilo é tortura, entende? Ele está sendo obrigado a fazer algo. E quando você também não sabe qual que é a sua meta, seu objetivo, seu propósito, a vida, o processo da vida também é uma tortura. Pensa, você tem que trabalhar todo dia, você tem que acordar, você nem sabe para que é que você está acordando. Você gostaria de estar na cama, você tem que levantar cedo. Aí você não sabe o que é que você está vivendo, você não sabe por que é que você está ganhando aquele dinheiro. Seu dinheiro só serve só para pagar a conta. Você acorda, trabalha, faz serviço de casa, dorme e acorda de novo. Entende? Então, a partir do momento que você souber fazer, colocar uma meta, e essa meta tiver um porquê, isso vai se transformar em um propósito, você vai parar de sofrer. Você vai começar a sentir somente a dor do processo, que é normal. Não tem como você viver o processo, passar pelo processo, pelo progresso e sentir dor. Imagina a largata. Está mudando toda a constituição dela. Está mudando todo o corpo dela, toda a vida dela. E é assim. Então, para a gente passar para a próxima parte, fracassado é aquela pessoa que desistiu de alcançar aquilo que ela queria. Uma pessoa bem-sucedida é aquela que está vivendo o processo para alcançar aquilo que ela escolheu. Então, exemplo, quem é mãe? Quem é mãe e escolheu ser, ela vai ter os problemas dela. Vai acordar cedo, dormir tarde, cuidar do filho. Aquilo gera uma dor na mãe. Não pensa você que não gera, não, que todo mundo reclama que dorme pouco. Eu não conheço um pai e uma mãe, aqueles que escolheu, aqueles que não escolheram, aqueles que amam e os que não amam o filho deles, todos eles reclamam que dormem pouco. Entende? Todos eles. Aí você vai ver aqueles que, né, prefeririam que o filho morresse e aqueles que querem que o filho viva de qualquer jeito. Que gosta e ama eles. Mas não significa que aquilo não faça o quê? Eles tenham uma dor. Ter algum processo ali que seja desagradável. Entende? Mas é o quê? Uma coisa que eles entenderam que é por pouco tempo, que eles confiam que é por pouco tempo, porque a criança vai crescer, não vai? E que uma hora as coisas vão melhorar. Então eles suportam o processo. E o processo acaba que no meio do caminho a pessoa começa a acostumar e começa até a gostar disso. E ao começar a gostar disso, aí começa a pessoa, né, a utilizar isso como uma fonte de renda, começa a utilizar isso para ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, um pai que aprendeu a criar bem o filho dele, começa a postar algo. Por dois motivos, né? Um pode ser por hobby e o outro pode ser profissional, para ganhar um dinheiro, que nada impede disso. Então, quando você vive ali o seu processo, quando você escolhe a sua meta e você vive sua vida, você vive aquilo que você escolheu, aquilo que você quer viver, você começa, inclusive, a atrair prosperidade. Porque o significado de prosperidade é florescer. Olha só para você, florescer. Então, prosperidade é florescer. O que é uma flor? A flor, o que? Ela se abre, não é? Ela mostra o que é de melhor dela para o mundo. Então, quando você escolhe algo, começa a viver aquele algo, o começo é turbulento, o começo é só dor mesmo, entende? Pode gerar até um sofrimento, né? Mas, com o tempo que vai passando, as coisas começam a melhorar. Você começa a entender o caminho, você começa a entender o propósito, você vai começar a ter resultados, e aqueles resultados vão aumentando,
Você pegar todo mundo, né? Todo mundo que é milionário, por exemplo, 60% deles vieram do nada ou do quase nada. Ou seja, 40% herdaram alguma coisa, mas 60% vieram do nada ou do quase nada. Da maioria, entende? Eles começaram pequeno e foram vivendo. A maioria dessa maioria não tinha por objetivo ficar rico, eles tinham por objetivo o quê? Sobreviver. O objetivo deles era somente sobreviver. Depois que as coisas começaram a ficar boas, que eles viram que tinha potencial para realmente ter dinheiro para arrebentar. Mas todo mundo no início queria só sobreviver. E você acha que uma pessoa que está só sobrevivendo, uma pessoa que estava buscando a sobrevivência dela ou da família dela, ela estava pensando em coisa motivacional, ela estava fazendo videozinho, ela estava falando que as coisas eram leves? Não, não. Ela estava chorando, ela estava com o dela na reta. É igual na pandemia. Quantas pessoas não quebraram? Quantas pessoas não eram ricas e não quebraram? Foram muitas, muitas. Gente que era dono de navios, cara que era bilionário, quebraram, entende? Quebrou em milhões e quebrou em bilhões. O Sozé ali da banquinha passou dificuldade? Passou, entende? Mas a sobrevivência dele estava garantida. A maioria desse pessoal não estava, entende? Não estava. Tanto que muitos o quê? Suicidaram. Suicidaram. Porque o propósito deles estava somente no físico. E quando eles perderam aquela meta, perderam aquilo dali que eles achavam que era o suprassumo, a razão deles de viver, eles não aguentaram viver mais. Por quê? Porque eles não tinham o quê? Essa definição de sucesso. Que sucesso é a realização progressiva de um ideal que vale a pena. Tanto que quando você alcança aquele ideal, automaticamente o que você faz? Aumenta. Todo mundo aumenta. Quando você alcança uma meta, o que ela faz? Ela aumenta. Quando você alcança aquela meta, o que você faz? Aumenta. Se você tem um carro, você olha para o lado, você tem um outro melhor. Se você tem uma casa, você vai ver um cômodo ali, não, eu posso melhorar isso. Isso está no ser humano. Está no ser humano. Tanto que na visão espírita, né, tem a lei do progresso. Tudo tende o que? A progresso. E aquilo que não melhora, aquilo que não cresce, é a lei de entropia. O que ela faz? Ela degenera. Ela vai o quê? Ser destruída. Se você não melhorar, se você não fazer uma manutenção no seu carro, na sua casa, o que ela acontece? Vai estragando. No seu corpo é a mesma coisa. Então, para vocês entenderem que você não é uma pessoa fracassada. E que você, se não tem realmente a visão de que o sucesso é a jornada, cedo ou tarde você vai acabar caindo na sensação de frustração ou na sensação de fracasso. Por quê? Porque tudo aquilo que é material tende a oscilar. Ou vai melhorar ou vai piorar. E a maioria das vezes, a vida, né, isso aqui chamado planeta Terra, Deus programou para piorar para todo mundo. O trem vai feder, não é só para um mais não. E na medida que, igual você vai ver, o mundo ficou mais globalizado, porque no plano espiritual, na espiritualidade, todos nós somos interligados. Não tem como você agredir uma pessoa sem você se auto-agredir. Né? Se você for olhar lá na Grécia Antiga, você via as tecelãs lá, que todo mundo estava ligado pelo fio, né? É uma rede, é uma malha. E hoje no mundo também está assim. A maior prova disso foi a pandemia. O cara espirrou lá na China e fudeu com o mundo todo. Não teve um que não sofresse com algo, entende? Para alguns foi muito bom, para outros foi ruim, para outros não foi nada. Para mim mesmo não foi bom e nem ruim, entendeu? Para mim não foi nada. Mas para a empresa que eu trabalhava, por exemplo, foi excelente. Para alguns ramos, por exemplo, o ramo farmacêutico foi excelente. Essa é a verdade. Hospital foi excelente. Excelente, entende? Para quem trabalhava na saúde foi ótimo. Agora o resto teve que se virar de um jeito ou de outro. E é por isso que quando você vai ouvir, né, é até clichê você falar isso, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Por quê? Porque a pessoa que ela tá ali focada no processo, ela acaba sabendo mudar as coisas. É a mesma coisa quando você está dirigindo um carro, né? Você perdeu o controle, você ficar pensando no poste, você ficar pensando no muro, você vai fazer o quê? Você vai pro poste ou vai pro muro, entende? Seu carro ele vai sair da estrada. Agora, quando a pessoa ela tá focada ali ó, na estrada, quando ela está focada no caminho, está focada no objetivo dela, se aparecer um buraco, ela vai desviar.
Se tiver uma batida lá na frente, ela vai desviar. Se a rua tiver interditada, ela vai encontrar um contorno para ela continuar a jornada dela. Então é por isso que é importante você pensar na jornada, tendo em vista sempre o seu objetivo, né? Sempre o seu objetivo. Você não pode, por exemplo, esquecer da sua meta. Você tem que entender. Mas você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo também. Se você só faz, né, a Lucilene Galvão na Nova Acrópole, ela fala direto, entendeu? Você tem que saber sempre o porquê que você está fazendo aquilo. É a constância, entendeu? Você tem que saber sempre o porquê que você está fazendo aquilo. Você sempre tem que estar olhando para o seu objetivo. Você olha para o seu objetivo e pensa por que você está fazendo aquilo. Você olha para o seu objetivo e pensa por que você está fazendo aquilo. Você pensa por que você está fazendo aquilo e olha para o seu objetivo. Porque senão você também cai no devaneio. Você fica pensando só na sua meta e vira um sonho. Vira um sonho. Ah, minha meta e tal, que não sei o quê. E se você fica pensando somente no físico, ah, não, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, você perde o propósito, você esquece por que você está fazendo aquilo. Entende? Então você tem que saber, você tem que fazer e tem que saber por que você está fazendo. Aí que você vai conseguir viver o sucesso. Por que às vezes você está no meio do problema, você vê algumas pessoas em paz e outras desesperadas? Por causa do que eu falei aqui atrás. Não pensa na jornada, não confia na jornada. O problema, ele faz parte da jornada da gente. Você tem que ir em rumo ao seu objetivo já sabendo que vai acontecer alguma coisa. É igual eu falo direto com o pessoal, você tem que assistir Scooby-Doo. Se você quiser aprender a trabalhar com meta, você tem que assistir Scooby-Doo. Por quê? Você vai ver que os caras têm o objetivo de prender um monstro, essa é a meta, entendeu? E eles montam na cabeça deles que aquele plano, aquela armadilha vai acabar pegando aquele monstro. Só que o plano deles sempre dá errado. O plano deles sempre dá errado. O monstro dá um mortal, passa por cima, acontece um problema, a armadilha desarma e eles nunca conseguem pegar um monstro com aquele plano. Só que no decorrer daquele problema, daquela atrapalhada, lá no final as coisas dão certo de um jeito que eles nem esperavam e eles alcançam a meta deles. Qual que era a meta deles? Pegar o monstro, entende? Então vocês têm que entender que o plano é só uma programação, entende? É uma programação que vai dar errado. Raramente, eu não conheço, pra falar a verdade, eu não conheço ninguém que a programação dá certo. Não, eu vou fazer isso. Sempre acontece alguma coisa. Sempre tem um desentendimento, sempre tem um problema, sempre tem aquilo, mas lá no final dá certo. Por quê? Você está pensando, você está fazendo, você está agindo com aquilo que você pode e indo atrás daquilo que você quer. Então, você sempre tem que ir atrás daquilo que você quer, mas você começa da onde? Do planejamento básico. Você sempre começa o planejamento básico. Então, vamos supor que você quer alcançar, sei lá, um carro. Você tem que colocar lá o mais detalhado possível, entende? O mais detalhado possível. Eu quero tal carro, de tal valor, dessa cor, e vai detalhando. Aí você vai projetar uma data que você acha que você pode, entendeu? Eu quero ele até 2, 3 anos. Você tem que projetar algo, gente, assim, que vem duas filosofias que acabam batendo, sendo um paradoxo. Uma vai de desencontro à outra. Uma, que para vocês entenderem a questão do colapso, da cocriação, é assim, pelo pensamento você atrai e pela ação você recebe. Então você trabalha no plano abstrato e trabalha no plano físico. Os dois têm que andar junto. Porque se você só trabalhar no plano abstrato, seja com trabalho espiritual, com oração, seja lá o que for, vamos supor, né? Você vai fazer seu trabalho lá de cocriação, o universo, Deus, Pachamama, a espiritualidade, seja lá o que for, vai trazer sua pizza. Você quer uma pizza? Ela vai estar lá no portão da sua casa. Só que o portão está trancado. Aí o cara buzina, você não abre o portão, a pizza vai embora. Entende? Então por isso que você tem que trabalhar no abstrato, espiritual, emocional e trabalhar no físico, material. Pelo pensamento você vai atrair, pelo trabalho energético, oração, seja lá o que for. E pela ação você vai receber, você tem que abrir as portas. O seu planejamento é como se fosse o plano físico. E a sua meta, seu desejo, sua confiança, todo o resto que é abstrato, é o plano mental, energético, espiritual, que é aquilo que eu chamo de abstrato. Então os dois vão caminhar junto. Então, primeiro você tem que desejar algo ou colocar sua meta sem as suas crenças e sem pensar nos seus recursos. Então, por exemplo, eu quero ter um carro. Para uma pessoa, sei lá, que está com... Vou pegar um caso de um cliente meu. Ele tinha uma dívida de 250 mil reais e ele queria trocar o carro dele.
os bancos já não davam ele mais crédito. Ele não tinha mais dinheiro porque a empresa dele estava quebrando. Se ele fosse colocar no papel, ele não colocava. Tanto que ele não tinha colocado antes da gente começar a trabalhar. Por quê? Porque ele está quebrado, ele não tem dinheiro, a empresa dele não tem dinheiro, nada tem dinheiro na cabeça dele. Então ele não ia trabalhar com essa meta. Só que quando a gente foi fazer a anamnese, a entrevista, era isso que ele queria. Entende? Então a gente vai trabalhar para ter aquilo. Uma coisa que eu aprendi com o coach é isso, você vai trabalhar para ter aquilo. E com o Exu também. Você vai trabalhar para ter aquilo que você quer. Você quer trocar de carro? Por qual carro? Ele foi lá, colocou o modelo. Se fosse colocar dentro das coisas físicas, né, vamos dizer assim, dentro do material, do financeiro dele, ele nem podia trocar. Entende? Ele teria até que vender o que ele tinha. Mas a gente deixa as crenças de lado e você vai trabalhar com o seu objeto de desejo. O seu objeto de desejo, ele é livre de qualquer crença, de qualquer limite, de qualquer problema. Entende? Por exemplo, igual estou dando um caso dele, ele não tinha dinheiro. Então, o objeto de desejo dele era algo que ele não podia ter segundo as crenças e os recursos dele naquele momento. Deu para entender essa parte? Beleza. Qual que é o segundo passo? Escreveu aquilo que você quer, livre de qualquer limitação. Agora você vai criar um planejamento, entende? Com aquilo que você tem. Então, com aquilo que você tem, quanto tempo você acha, sei lá, economizando, fazendo um extra, fazendo um bico extra? Em quanto tempo? No caso dele, ele colocando lá, fazendo algo extra lá e vendendo algumas coisas, ele conseguiria em 3 anos e meio. Ou seja, em 3 anos e meio ele colocou aquela data. Então, ele ia trocar de carro e em até 3 anos e meio ele teria aquele modelo que ele queria. Deu para compreender até aqui, né? Beleza. Agora, para ele começar, por onde que ele ia começar? Aí é onde é que você vai para o físico, entende? Pelas condições que você tem. Para eu conseguir, vamos colocar no caso dele, né? A primeira tarefa dele era economizar dinheiro, parar de gastar tanto dinheiro, porque saía todo final de semana, viajava praticamente todo mês, uma pessoa que tinha 250 mil de dívida, então assim, né? Vamos dizer assim, tá muito fora de mão. Então a primeira coisa foi cortar isso, né? Então o planejamento dele, ele ia cortar os gastos, esses gastos excessivos, né, que estava desequilibrado, que na verdade estava desequilibrado porque ele já estava se sentindo frustrado, emocionalmente abalado e estava suprimindo essas dívidas ou ficar gastando dinheiro demais para recolocar esse dinheiro ou para suprir aquele vazio que ele tinha. Então, a primeira coisa foi isso, ele ia cortar aqueles gastos e aqueles gastos que ele já tá, né, que ele já estava gerando, ele ia juntar para conseguir mudar o carro dele. Olha só pra você ver, com uma coisa simples que ele já podia entende? Que poderia ter feito, já começou. E várias outras coisas, ele começou a fazer promoção, focar mais na venda. Resumindo, em 1 ano, né, ele conseguiu levantar a empresa dele, por quê? Porque ele começou a viver com mais motivação. Se ele tinha mais motivação, mais foco, ele tinha garra, automaticamente ele ia produzir melhor, não é? Isso é o básico, isso é no físico. E no abstrato? Lembra? Se ele tinha uma pessoa, igual eu falo com o pessoal, se você tem uma dívida de 20 mil reais, ou de 200 mil, igual o cara 1 milhão, não esse, né, outro. 1 milhão é porque a sociedade ou as questões financeiras, as pessoas confiaram em você 1 milhão de reais para você gastar. Então, automaticamente, você tem a capacidade para ganhar do mesmo jeito um positivo. Se você gastou 1 milhão de reais errado, agora pode conseguir esse 1 milhão. Eu vou falar em números menores para ficar mais assim no dia a dia nosso, né? Mais ao nosso nível. Porque o nível dele já começa a ser uma classe média alta, que não é a maioria das pessoas que estão aqui. Então, naquele cara lá que eu estava conversando com vocês, o objetivo dele era trocar de carro em 3 anos e meio. Em 1 ano, a empresa dele levantou, em 1 ano e 2 meses, ou seja, em 14 meses ele conseguiu trocar aquele carro, ele conseguiu pagar aquela dívida, ele conseguiu trocar o carro dele e mudou de vida totalmente. Vou dar um exemplo meu. Antes de eu começar a ser terapeuta, igual eu falo com o pessoal, às vezes a gente se sente fracassado, mas você tem que ver de onde é que você veio. Os cursos que eu faço, igual por exemplo, eu tenho mais de 100. Cada curso custa em torno de R$1.000, a média, né? Porque você vai pegar, por exemplo, um Theta Healing, só para você fazer ele, acho que está em 1.300. A barra, 1.200, 1.300. Aí você vai pegar um curso de hipnose, um curso bom, um curso profissional, está mais ou menos a formação de coach,
tá 2, 3 mil reais a mais simples, mais básica, entende? Então você pega, por exemplo, cada curso desse em torno de R$ 1.000 para pessoa, né? Que igual eu comecei há uns 7 anos atrás, mais ou menos, a fazer. Eu tinha programado, pela condição financeira de 7 anos atrás, eu tinha programado de fazer o primeiro em 5 anos. Para eu começar a primeira formação em 5 anos. Em 5 anos. E eu não tinha nenhum curso, não tinha curso de coach, não tinha nada. E antigamente não tinha esse monte de gente fazendo vídeo, não tinha parcelamento, era tudo em dinheiro. Tudo em dinheiro. Você tinha que ter dinheiro. Salário mínimo, acho que não era nem R$ 1.000. Eu acho que dava um salário mínimo e meio, o primeiro curso que eu queria fazer. Para a vida que eu tinha, que eu ganhava basicamente o salário mínimo e ainda cheio de problemas, cheio de negócio, eu tinha conseguido montar no papel, né? Igual eu falei que você, com toda essa limitação, porque quando você vai colocar sua meta e seu sonho, você não pode olhar o seu lado físico. Você tem que olhar somente aquilo que você quer. Então eu coloquei aquilo, né? E eu criei, eu tinha criado meu método mesmo, ouvindo o áudio do pessoal que eles mandavam, gratuito. E olha que eles nem davam isso, que a maioria do pessoal fica só vendendo o produto deles. Eles só dá 2 minutos de conteúdo e 2 horas de venda. Então eu ficava lá ouvindo as 2 horas de venda e pegando aqueles 2 minutos de conteúdo de graça para eu mesmo aprender a fazer o meu método. Então eu criei esse método. Eu coloquei lá a primeira formação que eu ia fazer em 5 anos. Em 6 meses eu tive a oportunidade de fazer ela. Em 6 meses. Pensa. Por quê? Lembra desse cara que eu dei o exemplo para vocês? Que no planejamento dele, com todo esforço, com todo sacrifício, com toda dor, ele ia conseguir em 3 anos e meio? E ele conseguiu em 14 meses, 1 ano e 2 meses? Por que ele conseguiu isso? Porque lembra do que eu falei com vocês do abstrato? No físico, você vai focar ali, ó, no físico, entendeu? Você vai focar no físico. O físico, querendo ou não, ele é limitado. Quando você começa a trabalhar com garra, com vontade, a vida faz isso. A vida faz isso. Ela abre as pernas, abre as portas, tudo, entendeu? E passa é tudo. Quando você abre um boi, não passa nem só um boi, não, passa é a boiada. A gente tem esse lema, tem até na questão que eu conversei da obsessão. Quando você abre a porteira, entendeu? Não passa só um boi, não, passa a boiada toda. Então na vida também é assim. O plano espiritual, o universo, Pachamama, Deus, seja lá o criador de tudo que é, sei lá o nome que vocês querem dar para divindade, espiritualidade ou consciência suprema que vocês tenham, vácuo quântico, ele começa a trabalhar a seu favor. Porque a vida ela começa a vir a seu favor. Até os problemas começam a trabalhar a seu favor. Eu lembro que, igual quando eu tinha saído do exército, o pessoal falou assim, não sai do exército não, porque eu podia ter ficado, né, que eles chamam engajar lá dentro, ia ganhar bem mais que eu ganhava lá fora. Só que eu saí para estudar, porque lá dentro não dava para estudar e fazer o que eu queria fazer. Eu pensei, não, que é difícil demais procurar emprego. Eu tô assim, é difícil demais, depois que você sai daqui, ninguém quer te empregar, não. Eu saí, eu tô assim, não, vou ficar, né, sofri aqui quase um ano, vou ficar uns 20 dias, depois eu vou procurar. Quando deu o 20º dia, eu falei assim, não, hoje eu vou levantar, já deu os 20 dias que eu queria descansar, hoje eu vou levantar e vou procurar. Na terceira, eu deixei o currículo nos lugares que era mais fácil de encontrar, né, que você começa bem de baixo. E no terceiro local, a mulher me segurou e falou assim, não, espera aí, a gerente de lá, espera aí que eu vou conversar com você. Conversei com ela e fui contratado no mesmo dia. O que era difícil. Olha só pra você ver. O que era difícil. Era difícil. Não era difícil? Em 20 dias eu descansei e ainda falei, não, no 20º eu vou lá. Quando deu o 20º, eu saí, fui distribuindo e fui pego. Eles falaram assim, que pra você é fácil. Fácil por quê? Eu não tinha estudo nenhum. Eu tinha só ensino médio. Eu não tinha curso nenhum. Minha família não era rica, entendeu? Ninguém era conhecido, não foi indicação. Foi de porta em porta, entende? Foi de porta em porta. Eu comecei de baixo. E aí, sabe pra você ver. E fui promovido lá, foi umas 2 ou 3 promoções que eu ganhei naquela empresa. Até que eu comecei a decidir realmente que o que eu ia querer estudar, o que eu iria querer fazer. Houve a oportunidade no final do ano, né? Que eu sempre sabia que eles trocavam de gente. Eu falei com o gerente que ainda deu um de bobo. Falei com ele que se fosse para mandar alguém embora que podia me mandar, me mandou, saí feliz da vida, tanto que foi eu e um outro rapaz, um que dava problema. O que dava problema saiu chorando, que não queria ser mandado embora, e eu saí rindo. Tanto que depois o menino tá assim, não, mas foi doido demais. Você rindo de canto a canto e o outro chorando.
Eu tô assim, pois é, mas foi uma escolha minha. Eu pedi, entende? Para eu ganhar aquele dinheiro e fazer o quê? O curso que eu tinha programado de fazer. Eu tinha programado de fazer em 5 anos e fiz em 6 meses. Por quê? Porque, primeira coisa, eu estava trabalhando com foco naquilo que eu queria. E eu trabalhava, ainda nessa empresa, né? Tinha problema que eu trabalhava à noite. Eles ainda, eu saí de lá, ainda estava faltando uns 4 ou 5 mil reais para eles me pagar, que eles não estavam pagando o adicional noturno direito. Aí só para você ver que legal. E o pessoal com má vontade, eu continuei trabalhando até alcançar aquilo que eu queria. Então eu continuei trabalhando ali, focado naquilo que eu queria, sem dar trabalho para o gerente, tinha que trocar de horário, sem dar trabalho, fazendo, calado, que ele estava precisando. E do nada, quando eu pedi, eu ganhei. E ganhei a bolada e consegui fazer os cursos tudo. Saí de lá e não fiz só um, não. Fiz foi muito, que eu torrei o dinheiro todo. Ainda fiquei 1 ano e meio trabalhando só por conta, porque eu adoro projeto social. Então eu fiquei só com aquele dinheiro ali, me mantendo e trabalhando. Eu atendia de graça. Pagava para atender, inclusive, né? As pessoas falavam que estavam precisando, eu ia lá de ônibus, eu pagava do meu bolso o ônibus, a passagem, e quando o dinheiro começou a acabar, eu comecei a cobrar a passagem, depois comecei a trabalhar, estava cobrando só a passagem só. Aí sabe, você vê, e hoje eu estou aqui, com mais de 100 formações. Eu sou especialista em todas as áreas, em todas as áreas. E da onde que eu vim, entende? Ah, você não tem isso, não tem aquilo, mas quem disse que eu quero ter? E quem disse que eu não quero ter? Entende? Eu tenho o tempo certo para aquilo que eu quero. E é por isso que eu fico falando com vocês. Vocês têm que saber o que vocês querem viver. Às vezes o pessoal fica falando assim comigo, ah, mas eu não tenho propósito. Mas você escolheu ter um? Porque quando estiver fazendo o curso lá, o nosso curso é gratuito. Então, toda semana eu vou estar mandando um áudio, eu vou estar falando literalmente, chama o caminho, por quê? Porque é literalmente o caminho para você percorrer, mas é o caminho da sua vida. Entende? Eu vou te falar, igual eu tô te dando as definições aqui do que é, de como funciona, e você vai pegar e você vai montar na sua vida. Entende? Igual, a gente vai trabalhar com sucesso. O que é sucesso? Realização progressiva de um ideal de valor. Se é a realização de algo, o que é esse algo? Esse algo tem que ser importante para você. Não sou eu que vou te dizer o que você tem ou não tem que ter. Não sou eu que vou te dizer que você tem que ganhar tal valor por mês. Não é eu que vou te dizer qual a sua profissão. Não sou eu que vou te dizer o que você veio fazer nesse mundo. É que nem uma visão espírita muito errada. Achar que você tem um contrato. Que você veio fazer algo. Entende? Você veio viver. Entende? Esse é o propósito da vida. Você veio viver. Entende? Você veio viver. Viver a sua vida. Se você quer dedicar a sua vida ajudando o outro, e isso te faz feliz, excelente. Se você quer viver sua vida ganhando dinheiro, e isso te faz feliz, excelente. Entende? Não tem julgamento aqui. Você não tem um propósito escrito. Quando você descobre seu propósito, não é Deus que vai chegar aqui assim com a mão lá do alto e te entregar uma carta falando é isso. É a mesma coisa quando o pessoal vai achar que está encontrando com o sagrado anjo guardião, né? O Sargue. Ah, faz ritual, faz isso, faz aquilo, vai, mergulha lá na água santa do batismo e acha que a partir disso, renasci. Mas você renasceu para quê? Entende? Independente da religião. Não é Deus, não é Jesus Cristo, não é o Espírito Santo, não é um espírito, não é seu anjo, não é nenhum santo, não é nada que vai te trazer escrito qual que é o seu propósito, não. O seu propósito é uma escolha. O seu propósito é uma decisão. É algo que você vai escolher para viver. É você que vai falar, eu quero viver para isso. Ah, eu quero viver para aquilo. Ah, eu quero ter isso. Entende? Beleza, beleza. Se você quer ter um salário melhor, coloca qual que é a meta, coloca qual que é, detalhado, entendeu? Faz um planejamento básico e começa a viver em relação àquilo. E vai mensurando, medindo e mensurando. Você tem que saber. Vamos supor que você está fazendo uma viagem. Você vai conferir ali, sei lá, se é no GPS, se você vai estar usando a bússola e o mapa, você vai estar o tempo todo procurando saber se o caminho que você está seguindo vai te levar para onde o seu destino inicial era. Ou seja, o que você decidiu quando você começou a pegar aquela jornada? Quando você saiu da rodoviária, pegou aquele ônibus, para onde você estava indo? Quando você pegou o seu carro, quando você saiu a pé, sua lotação, sua bicicleta, seja lá o que for, para onde você estava indo? Você estava indo para o centro da cidade? Esse caminho vai te levar no centro da cidade? Você pegando essa rua, você vai estar mais próximo ou você vai estar mais distante daquilo que é o seu objetivo? Então você escolhe aquilo que você quer, monta o planejamento básico e começa a viver com aquilo, sabendo que o seu caminho ele vai ser doloroso e que essa dor pode ser uma dor ou ela pode ser
um sofrimento. Se seu caminho for de dor, tá normal, entende? A pessoa que está na academia, que está focada, que está com propósito e que inclusive gosta de malhar, a dor dela gera um prazer automaticamente. Agora, a pessoa que está ali obrigada, a pessoa que não sabe nem por que ela está ali, aquela dor vai fazer ela sofrer. É a mesma coisa, quando a pessoa acorda de manhã, ela vai, veste a roupa, vai trabalhar, né? Sai do trabalho, chega em casa, faz o serviço de casa, dorme e começa tudo de novo, sem saber por que ela está fazendo aquilo, aquilo é uma tortura para ela. Por isso que final de semana é a melhor coisa que existe. Você quer ver a coisa mais estúpida que eu vejo o pessoal falar? Ah, final de semana eu não trabalho porque é meu dia de beber. Se você gosta de beber, entende? Por que você tem que beber só no final de semana? Por que você não pode encontrar um emprego, alguma coisa que você não tem que ficar espalhando para todo mundo que você não trabalha no final de semana? Por que você tem que trabalhar obrigado? Entende? Por que você não pode encontrar alguma outra coisa? Provavelmente você não está vivendo o seu propósito. O seu propósito ele vai te gerar uma dor que é praticamente um prazer. A pessoa gosta daquilo. Eu vejo o pessoal que eu conheço que é vegano comendo sem, que eu fico assim, rapaz, isso aqui pra mim eu ia vomitar se eu começo um trem desse. Mas a pessoa, você vê a pessoa, você não é um fingimento, entende? Porque quando você vai ver a microexpressão, as expressões do próprio corpo, a forma que a pessoa come, a forma que a pessoa fala, você vai ver o que é fingimento e o que não é, entende? E você vê a pessoa comendo aquilo com o maior prazer, porque é uma coisa que ela escolheu, entende? Ela acha o máximo. Ela acha o máximo ser vegano, não é uma coisa que ela precisa. Por exemplo, a pessoa que tem intolerância à lactose. Não comer pizza para ela, porque ela não pode, é um sofrimento, que ela gostaria de comer, mas ela não pode. Tem uns que comem não podendo. Mas a maioria sofre, entende? Você vai pegar uma pessoa mais gordinha, que até querer fazer regime obrigado, porque a sociedade colocou na cabeça dela, ou porque mesmo o médico obrigou, entende? Ou seja lá por quê, ela está fazendo obrigada, ou seja, está sendo pressionada a fazer, aquilo gera um sofrimento, aquilo é uma tortura. É a mesma coisa de trabalhar. A pessoa que trabalha, né, com alegria, que trabalha com entusiasmo, ela produz mais. Por que você acha que as empresas estão focando agora, de certa forma, né? A maioria das empresas, e quanto maior a empresa, mais ela está focando nisso na satisfação do funcionário. Porque ela descobriu que o funcionário feliz, não é porque a empresa é boazinha, porque ela descobriu que o funcionário feliz dá mais resultado, entende? A primeira coisa, o primeiro objetivo, o valor da empresa é no lucro, entende? Ela entende que o funcionário feliz, o funcionário trabalhando motivado, ele tem mais que? Mais produtividade. E a empresa entendeu isso e a gente não entendeu. Se você quiser ter mais produtividade, mais sucesso na sua vida, você tem que ser o quê? Mais feliz. Olha só pra você ver que doideira. Às vezes a gente acha, não, vou ser mais feliz quando eu tiver dinheiro. Não. Você vai ter dinheiro quando você for mais feliz. Porque triste, você compra aquilo que não precisa, você come aquilo que não precisa, simplesmente para tapar aquele buraco que existe dentro de você. Por isso que é muito importante a gente ter bem definido, bem delineado na nossa cabeça o que é sucesso. Para você não viver frustrado por uma coisa que nem é real. Então, sucesso é você querer algo, é você fazer algo porque você escolheu. Porque você escolheu. Então, se você está trabalhando, eu entendo que você tem que pagar boleto. E você fica fazendo piadinha que nem retardado, que nem trouxa ainda. Só que você não entende que você está mandando para sua cabeça, para o seu abstrato, que o seu dinheiro é só para pagar boleto. O seu dinheiro é só para pagar boleto. Então, o que o universo te manda? O que a vida te manda? Mais boleto. Porque a sua meta é boleto. Sua meta é sofrer, sua meta é gastar. Sua meta é não ganhar o suficiente. Sua meta não é ser feliz. Sua meta não é alcançar o seu objetivo. Sua meta é o que? É sofrer. É ficar fazendo um meme com sofrimento. Entende? Então, por isso que o principal objetivo seu tem que ser você encontrar o seu objeto de desejo. Ou seja, aquilo que vai gerar a sua meta, aquilo que vai gerar o seu propósito, aquilo que vai gerar o seu objetivo. Porque isso automaticamente vai fazer com que você trabalhe melhor, vive melhor, ganhe melhor, gaste melhor e automaticamente faz com que você salte, que você vai para o próximo nível. Você para de ficar nessa brincadeira de criança, essa brincadeira de gente bobo e começa a viver certinho. A maioria do pessoal, isso eu sei porque eu contratei gente, a gente fez entrevista, eu treinava o pessoal, sou pago para isso, entendeu? Ou era, né? Não sei. Treinar as pessoas.
Você vê, a pessoa que fica se arrastando, a probabilidade dela ser promovida é bem baixa. É bem baixa. É aquela pessoa que você vai pensar nela por último. Agora, aquela pessoa... E olha pra você ver, as duas estão trabalhando pelo mesmo objetivo, porque as duas estão ali por causa do salário delas. Só que uma trabalha melhor, uma se esforça melhor, uma você vê o sorriso no rosto dela, e ela não é paga para estar sorrindo, mas ela sorri. Que é aquilo que Jesus falou, entendeu? Se ele te obrigar a dar 1000 passos, dê mais 10.000. Se arrancar sua túnica, dê a sandália. E é o que Napoleão Hill falava, que é o quê? Andar a milha extra. É você fazer algo além daquilo que você é pago, para você ser pago para fazer algo a mais. Então você faz mais do que você é pago, para daqui a pouco você ser pago mais para fazer mais. E é assim a vida. Quando você trabalha com felicidade, com foco, com motivação, quando você se importa com o seu rendimento, quando você se importa com a sua performance, automaticamente a vida também faz o mesmo. Ela se importa em te dar mais. Ela se importa em fazer com que você cresça. Isso é a jornada do herói. O herói começa ali, que é menino bobo, imaturo, juvenil, sem recursos, sem conhecimento. E ele começa. E a jornada do herói, a jornada verdadeira, né? Não é essa agora de Hollywood. A jornada do herói verdadeira é aquele príncipe, ou aquele plebeu, ou aquele homem que se dispõe a salvar a princesa sem pensar na recompensa, entende? Sem pensar no ouro. Isso é a jornada do herói raiz, não é a jornada do herói Nutella, não. E como que ele é recompensado por isso? Ele é recompensado no meio do caminho. Ele consegue espada melhor, ele consegue amigos melhores, ele consegue o mestre dele, né? Se a gente for pegar o rei Arthur, ele vai lá e encontra Merlin e começa em tudo aquilo dali. Ó. E no final, ele, ao tirar a espada, né? No meio, né? Ao tirar a espada, que é na verdade pegar a própria vontade, saber empunhar a própria vontade, quando ele tira a espada da pedra, significa que ele está empunhando a sua própria vontade, ou seja, ele domina a sua vontade e se dispõe ela para o bem. Quando você vai ver, né, ou ele vai resgatar a princesa, na maioria da jornada, que na verdade é se encontrar com a sua própria alma, né? Quando você resgata a princesa, se encontra com a própria alma, ou então o cara morre no final, quando você pega a jornada de Jesus, sempre é o que? Encontrando o lado emocional e o lado abstrato, ou seja, o lado espiritual, ou ele vai fundar alguma coisa, que é como fundou a cidade, fundou a tábua e várias outras coisas, que é o que? A pessoa alcançar, criar algo além. Mas se for pegar na jornada básica ali, aquele menino bobo, sem arma, sem nada direito, vai no esforço ali na luta, consegue uma arma melhor, consegue o mestre, consegue os amigos, ele mata o monstro e quando ele volta, ele ganha a princesa, ganha o reino e ganha dinheiro. Que é o que você vê na maioria dos empreendedores que faz sucesso. O cara começa, que é aquilo que eu falei com vocês lá atrás. O cara começa fazendo alguma coisa ali meia boca, vai se esforçando, vai aprimorando, daqui a pouco ele é mestre naquilo que ele faz, todo mundo quer o trabalho dele, todo mundo quer o dinheiro dele. Perdão, dinheiro não, todo mundo quer o produto ou serviço dele. Entende? Sempre é assim, foi assim comigo. Só não é assim na questão de todo mundo querer me dar dinheiro, né? Mas quando você começa simples ali, às vezes você vai ter um cliente, vai ter dois, você vai fazendo, vai aumentando, você se torna líder do mercado. É a mesma coisa, quando a gente vai falar de sucesso e fracasso, né? Você vai ver uma grande empresa lá, a pessoa se sente fracassada porque a empresa dele é pequenininha. Só que aquela grande empresa tem quanto tempo? Entende? Tem quanto tempo? Você pega aí a líder do mercado, né? Você vai pegar, por exemplo, o mercado farmacêutico. A Raia Drogazil. Junta tem 120 anos. Se você abrir uma birosca ali hoje, ela vai ter alguns dias, entende? Até você juntar dinheiro para chegar lá, vai demorar. É uma coisa quando você pega um grande jogador, é a mesma coisa. O cara tá num bonequinho ali de rua, olha pro grande jogador e se sentiu fracassado porque não é famoso. Não, filho, você começou a jogar bola agora, calma aí, vai ter sua hora. E é assim com todo mundo. E é difícil você esperar, entende? É difícil você esperar. Porque isso é difícil para mim, é difícil para vocês, é difícil para todo mundo. Por quê? Você tá olhando só para lá, entende? Você esquece de viver o aqui. Você esquece de viver o aqui. Você fica preocupado com conta. Eu sei que você fica preocupado com conta, você fica preocupado, né, com a sobrevivência, com a subsistência. Só que você não fica preocupado em viver a essência, sentir a essência das coisas, entende? Acaba vivendo uma vida automática. Igual eu fico vendo
O pessoal fica morrendo de reclamar de conta, mas você vai ver a pessoa tá bebendo o tempo todo. A bebida, gente, se você tomar uma ou duas vezes por semana, beleza. Mas a partir de 3 vezes, se você tomar, ingerir bebida alcoólica 3 vezes por semana, regularmente, ou seja, toda semana você está bebendo mais de 3 vezes, já é considerado alcoolismo. Se você beber mais de 3 vezes por semana, já é considerado alcoolismo. Ah, eu bebo só socialmente, mas bebe mais de 3 vezes por semana? Então já é considerado alcoolismo. Se você quiser parar, você consegue parar por muito tempo? Então já gerou uma dependência naquilo dali. Então a pessoa acaba usando, gastando dinheiro que não tem em coisas que não vai fazer benefício para ela. E a bebida, ela causa bem pra gente, por quê? Porque ela entorpece, é um entorpecente, ela entorpece seu sentido. O que é entorpecer? É anestesiar. Você tomou um anestésico. Você está com um problema ali, que é a sua vida, você é frustrada, você está com um problema na vida sem propósito, você está com um problema de uma vida que não te leva a nada, e você fica só o quê? Anestesiado ali, paralisado. É que nem entretenimento. Entretenimento entorpecente, né? Desde que seja legal, e também cada um faz o que quiser da vida, é só para um momento de lazer. Você não pode viver sua vida toda sendo só lazer, entende? Até a pessoa que vive o propósito dela faz coisas que ela não quer. Faz coisas que ela não quer. Você pega essas blogueiras mesmo. Blogueira é boa, né? Aí vocês pegam as blogueiras. As blogueiras, entende? Eu sei porque eu conheço, que eu vejo. E eu trato também. Tem muita coisa sem sentido e ela sofre, entende? Por quê? Porque só está postando um lado da vida dela. E o outro lado? E o restante da vida? Entende? Ela tá falando que é só bem sucedido, que ela tá bem o tempo todo. E os Rivotril, os Alprazolam, os Zolpaz, os Zolpidem da vida, os Stilnox que a pessoa toma. E a ansiedade que atrapalha ela dormir. E pergunta se ela tá se sentindo bem com isso. Não tá. Não tá. Por isso que muitos, você vai ver o pessoal, né, que é youtuber, eles falam muito, que muitos deles até procuram o quê? O suicídio. Então, o que vocês têm que entender na vida de vocês? Que sucesso é você escolher algo para a sua vida e você viver de acordo com aquilo, independente do nível que você esteja. Independente do nível que você esteja. E que você só vai fracassar, eu tenho medo do fracasso. Não, você só vai fracassar se você desistir, entende? Antes de morrer. Porque se você morrer antes, né? Aí você continua, de acordo com a sua crença, você continua lá os seus propósitos. Mas você só vai ser fracassado na Terra se você desistir antes de morrer. Então, para você ser um fracassado, você tem que desistir, você tem que largar a mão daquilo que você quer. E todo mundo tem um sonho, um propósito que abriu mão, que deixou de viver, que deixou de fazer as coisas. Só que a maioria, se for perguntar para a pessoa se ela gostaria de ter aquilo, entendeu? De graça, sem fazer nada. A maioria gostaria de ter. E não tem, e largou a mão, por quê? Porque ela desistiu do processo. Então as pessoas que, eu já tentei emagrecer de tudo quanto é jeito. Se fosse para você emagrecer hoje, entende? Do nada, de graça, a quantidade que você gostaria de perder. Você ainda queria? Eu queria sim. Então, isso mostra que você desistiu do processo, não da meta. Então, você tem que encontrar um processo, tem que encontrar uma meta, encontrar um caminho que seja diferente, que você esteja disposto a pagar o preço. Porque muitas das vezes também, igual eu falei com vocês, você pensa no seu objetivo limitado pelas coisas que você tem, você não pensa realmente do que você quer, você pensa limitado pelo que você tem, isso não te gera uma motivação suficiente, e ao não te gerar essa motivação suficiente, o processo, ou seja, o preço que você vai pagar para ter aquilo, acaba sendo um sofrimento. Exemplo, você quer emagrecer porque tá todo mundo falando que você é gordinho, então você está querendo aparecer, você está querendo emagrecer para os outros. Isso não é motivação suficiente para fazer você trocar a sua alimentação, fazer você comer menos do que o seu corpo gasta, que vai te gerar um déficit, e ainda se movimentar. Então, se você quer realmente perder o peso, né, com suavidade, com leveza, primeiro, você começa a gostar de coisas diferentes, se alimentar de forma diferente, procurar exercícios que vai te gerar, né, uma perda calórica, mas que você goste de fazer, porque todo mundo gosta, assim, todo mundo não, né? Eu conheço gente que tá até ali dormindo no outro quarto,
Que prefere ficar deitado, né? Mas todo mundo gosta de fazer, a maioria, né? Gosta de fazer algum exercício. E esse exercício, seja uma caminhada, um futebol, uma natação, feita da maneira certa, ela vai te gerar o gasto calórico suficiente para você o quê? Para você emagrecer. Do mesmo jeito ganhar dinheiro. Ah, tem gente que eu não ganho dinheiro não porque eu odeio meu serviço. Mas você tem alguma outra coisa que você pode fazer, entende? Então, assim, o que eu posso deixar para vocês aqui falando sobre sucesso e sobre fracasso é isso. Você primeiro mudar a definição. Você olhar para o sucesso, olhar para essa palavra de uma forma diferente. Não entender que sucesso é ter chegado em algum lugar, ter alcançado algo. E sim estar vivendo. Não é viver a vida também de forma romântica, não. É estar vivendo aquilo que você quer. Então eu fico vendo. Hoje mesmo eu vi um rapaz que a maioria do pessoal acha, eu sei porque prestar serviço para nós. O pessoal acha que ele era fracassado, que ele era isso, porque ele presta serviço de pintura, esses negócios. Só que o cara ganha, pelo que eu tava vendo ali, ele ganha no mínimo 4 vezes mais que todo mundo que tava ali. Entende? Todo mundo. Porque ele faz um serviço ali em torno de 2 horas. Cada serviço dele não sai menos de R$ 150. Pensa quanto que ele não ganha por dia. E ele faz de tudo. Ele faz de tudo. É tipo uma área de aluguel. E o cara ganha muito dinheiro. E ele postando mensagem de sucesso, as pessoas olham para ele como se ele não fosse bem sucedido. Só que ele é uma pessoa bem sucedida. Por quê? Ele tem um objetivo e ele entende que aquilo que ele está vivendo é um processo para alcançar o que ele quer. E ele já está ganhando muito dinheiro. Por que ele está ganhando? Assim, muito em vista da maioria das pessoas, né? Que ganha mais de 5 salários mínimos por mês, fazer prestação de serviço. Tem muita gente, quer dizer, eu não sei porque não tá dando pra ver quem tá aí. Mas pelo menos eu vi ali umas 6 pessoas que participou da live ali, que se tivesse ganhando esse dinheiro, tava muito feliz. Entende? Mais de 5 mil reais. Tava muito feliz. E o cara tá feliz, pintando, capinando, fazendo 1 milhão de coisas. Porque ele entende o processo dele. E ele sabe também, ele tem um objetivo, ele sabe onde é que ele vai chegar. Ele sabe o que ele quer. E ele tá trabalhando, vivendo por isso. Você vê o cara acordando, a maioria das pessoas você vê de cara fechado, de mau humor. Eu nunca vi ele de mau humor. Então um dia que ele chegou lá na loja 6h30 da manhã, chovendo, o cara lá fazendo um trabalho pra gente na chuva. E assim, tá muito mais feliz que eu, animado, porque eu tava chutando uns trem lá de raia. O trem não funcionava. Chutando umas pedras. E aí, só pra você ver, o cara tava lá feliz, dando mortal, de alegria. Falando de Deus, que ele é evangélico, do jeito dele, postando os trem. E aí, só pra você ver. E a maioria do pessoal achando que o cara não tem sucesso, né? É uma pessoa assim comum. Então, o que vocês têm que aprender é Então, o que vocês têm que aprender é encontrar um objetivo seus e trabalhar para viver ele. Então, encontra seu objetivo. Encontra. Só que esse encontrar não é encontrar lá fora, que você vai sair na sua casa, você vai estar andando na rua, que você vai estar fazendo um ritual. Opa, achei. Não, está dentro de você, é uma escolha. Então, vou mudar até a forma de falar. Escolha seu objetivo, escolha sua meta, escolha seu sonho, monte um planejamento básico e comece a viver em relação a isso. O rapaz tá falando que tá vibrando aí, gente, mas o meu, ele já tá não perturbe e não tem mensagem nenhuma notificação chegando, não. Então, bem provável que seja no celular seu ou de alguma outra coisa. Ou que seja algum barulho aqui perto, né? Ou alguma coisa passando na rua. Porque o meu não tem notificação, não tem nada ativado, não. É o Wagner, né? Não tem nada ativado, não, viu, Wagner? Te agradeço por estar dando a colocação, mas não tem nada, não. Pode ser a cadeira, alguma coisa que está fazendo barulho. Eu posso estar batendo na parede aqui, que eu fico mexendo. Eu prefiro ficar em pé para fazer as coisas, mas hoje eu tava com preguiça, mas eu vou ficar sentado. Mas mesmo assim minha perna fica balançando. Então, voltando, escolha o objetivo de vocês, escolha seu objetivo. Escolha. É uma escolha. Ah, mas o karma, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O karma, você quem faz. O que você chegou até aqui, o que você chegou até aqui é o karma que você fez lá atrás. Agora, o que você vai encontrar lá na frente é o karma que você vai construir agora. A gente está falando em presente e futuro. A gente fala de passado quando a gente vai fazer tratamento.
quando a gente vai fazer uma hipnose, quando a gente vai tratar algo, entende? Quando você vai trabalhar de presente para o futuro, você pensa em Dharma. Você não pensa em karma. Você pensa em Dharma. Karma é quando você vai olhar para trás. A gente não quer saber lá de trás, entendeu? Foda-se lá atrás, foda-se o que aconteceu, foda-se o que você já fez, entende? A gente vai olhar para agora. Se for pagar a dívida, a gente não vai olhar lá para trás, entende? A gente vai olhar agora. Quanto que você está devendo? Quanto que você tem dinheiro? Quanto que você consegue ganhar? Aonde que você quer chegar? Esse é o objetivo, entendeu? Esse é o objetivo. E é isso que você tem que ter em mente. O seu karma é construído por você aqui e agora. Eu sempre dou esse exemplo. Imagina uma pessoa que viveu a vida toda, nunca gostou de estudar, porque o papai e a mamãe tinham dinheiro, então o papai e a mamãe davam tudo. Aí o que o cara fazia? Nada. Não sabe nem lavar um copo. Viveu, o papai e a mamãe morreu. Agora o cara tá com 50 anos sem dinheiro, sem casa, sem nada. Porque papai e mamãe davam tudo, só que de alguma forma papai e mamãe também levou tudo com eles pro túmulo. Qual que é o karma desse cara agora para conseguir um emprego? Ele vai conseguir ser o CEO de alguma empresa? CEO? Vai conseguir ser o presidente de uma grande empresa? Só se ele começar do nada. Você acha que uma pessoa, uma empresa aí, sei lá, uma gigante, né? Vai contratar esse cara para gerir essa empresa? Lógico que não. O cara não tem experiência de nada, experiência que assistir televisão. O que esse cara vai conseguir? Ele vai começar de baixo. De baixo. Isso por quê? Porque ele teve um karma ruim. Mas o karma dele, quem que fez? Ele. Ah, mas o pai e a mãe dele. Sim, o pai e a mãe dele têm responsabilidade até 18 anos. De 18 anos para frente, por isso serve para você, se você tem 18 anos para frente, a sua vida é um resultado de você. A menos que você tenha algum problema mental, né? Que tenha alguma deficiência ou precise de alguma coisa, algum tratamento especial. Se você é uma pessoa que não tem tá nesses casos e tem mais de 18 anos, os seus resultados hoje é culpa sua, é responsabilidade sua. Perdão pela palavra culpa, viu? Tira a culpa. É uma responsabilidade sua. Se você tem de 18 anos para frente, a responsabilidade da sua vida é sua. Então, se você quer ter uma vida melhor daqui a 5 anos, então o que você tem que começar a fazer? A viver diferente agora. A viver de acordo com aquilo que vai te levar a alcançar o que você quer lá na frente. Lembra do que eu falei do caminho? Se você está saindo da sua casa, indo para o centro da cidade, não importa o caminho que você está passando. Se você está saindo do centro da sua casa, indo para o centro da sua cidade, não importa o caminho que você está passando. Desde que aquele caminho leve você ao centro da cidade, que é o seu objetivo. Você conhece determinado caminho. Você pode chegar mais rápido ou demorar mais do que o outro. Você pode ter um carro e o outro ir a pé. Mas todo mundo vai chegar se todo mundo estiver seguindo essa linha de raciocínio. Sempre indo em direção daquilo que quer. Que no caso, né, nesse exemplo, é chegar no centro da cidade, da própria casa. Você não pode se comparar ao outro. Você pode até olhar para o outro e ver, opa, peraí, fulano ali está chegando. Eu estou indo a pé, fulano também está indo a pé. Ele está chegando mais rápido que eu. O que ele está fazendo? Aí é inteligência. Ó, fulano passa por tal caminho, ó, muito mais perto, então eu também vou passar por lá. Mas você vai passar por lá sabendo que você está passando porque você está indo pelo mesmo caminho, porque você também está indo para o mesmo local. Você não pode estar seguindo o outro sem saber para onde é que o outro está indo e por que você está indo lá, não. Se Maria vai com as outras, vai fazer você ser frustrado. Você começa a seguir o outro. Você acha que o cara está indo para o centro, mas de repente ele muda e vai lá para o outro bairro da sua cidade. Aí você chega lá, opa, cheguei no lugar errado. Chegou. Você seguiu a pessoa errada. Você seguiu a pessoa porque você gostava dela. Aí, ela não estava indo para o caminho que você queria. Você chegou no lugar errado, perdeu tempo. Ah, ganhei conhecimento, agora eu sei que chegar no outro lugar. Legal, se você ficar feliz pelo conhecimento que você ganhou, pela jornada que você fez, aí sim, valeu a pena. Mas agora, se o seu objetivo não era conhecer a sua cidade, se o seu objetivo não era conhecer outro bairro, você o quê? Você falhou. Você não concluiu o seu objetivo. Você foi péssimo naquilo que você estava fazendo, entendeu? Se o seu objetivo era chegar no centro e você foi para outro, você errou. A não ser que você não queria chegar lá também. Aí começam as indagações. Mas, para finalizar, gente, então o que vocês têm que entender, pelo menos é a minha visão do que eu aprendi, do que eu entendi com as grandes pessoas e que me ajudaram. Por exemplo, isso sempre me ajuda, né?
a sair do buraco, a melhorar quando o problema resolve, a não fazer uma coisa pior ou pegar algum caminho errado, é sempre estar em mente aquilo que você quer fazer. Sempre ter em mente aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer ser, onde é que você quer chegar. Por quê? Porque quando acontecer algum problema, quando você estiver para baixo, quando você pensar em fazer alguma besteira, você lembra daquilo e aquilo te puxa. Aquilo faz com que você seja melhor. Entende? Então isso serve para qualquer coisa. Se você quer ter dinheiro, quer ter casa, quer ter carro, quer ter relacionamento, um corpo melhor, um corpo mais saudável, um corpo mais bonito. Se você quer virar santo, se você quer seguir Jesus Cristo, se você quer ir sei lá para onde, vai fazer você chegar lá, entende? Com 3 coisas simples. A primeira, você pensar no seu objeto de desejo independente dos recursos que você tem. Segundo, montar um planejamento simples com aquilo que você tem, de forma que você possa chegar onde é que você está, onde que você quer, perdão. E o terceiro é sair de onde é que você está e começar a colocar em prática o seu plano. Claro que a gente vai ter várias outras coisas, mas todos os métodos, todas as ferramentas, elas vão se basear nessas 3 coisas. Ter uma meta. Segundo, fazer um planejamento simples com aquilo que você pode. E terceiro, você começar a executar, ter disciplina, executar aquilo que você escreveu. Assim você vai alcançar o que você quer. O universo vai começar a colocar pegadinhas no meio, vai começar a te atrapalhar, vai começar, inclusive, a te empurrar para o outro caminho, mas esse caminho, com certeza, vai ser muito enriquecedor. E se você continuar pensando naquilo que você quer, vai fazer você chegar até mais rápido aonde você está querendo. Porque a vida é assim, ela te ajuda. Você quer que seja feita a vontade de Deus, realmente, que seja feita a vontade de Deus. Mas que você alcance aquilo que você quer. Porque a vontade de Deus não é que os filhos dele passem fome. A vontade de Deus não é que tenha guerra. A vontade de Deus não é que as pessoas sejam miseráveis, morram por causa de doença. Você acha que essa é a vontade de Deus? Você acha que a vontade de Deus quer que a vida seja injusta? Você acha que isso é a vontade de Deus, sendo que ele é justo? Que a gente mais fala, Deus é justo e bondoso. Você acha que isso é justiça? Que ele quer que as pessoas fiquem brigando, se matando, morram de fome? Não. Isso é livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Ou a ilusão de livre-arbítrio, né? Mas você pode escolher. Aquilo que você escolher, entendeu? Você vai conseguir alcançar se você viver de acordo com aquilo. Tá bom? Vou começar a ler as perguntas aqui. O Wagner mandou uma. Você acha que a lei da atração funciona? Funciona. Só que a lei da atração, ela não é atrair aquilo que você quer, entendeu? Ela vai atrair aquilo que você é. Por isso que você tem que trabalhar com o mental e com o emocional, que é o físico e o abstrato. Uma pessoa que é algo, ela não pensa e só sente algo. Ela faz de acordo com aquele algo. Exemplo, um jogador de futebol que é um bom jogador de futebol, ele sabe que ele é um bom jogador de futebol porque ele joga bem futebol. Entende? O que eu quero dizer com isso? Não é vibrar só no campo, não é vibrar só na mente, só no pensamento. Ou só também no sentimento, entende? Você também tem que vibrar no físico. E como que você faz isso? Agindo. Então, pelo pensamento você atrai e pela ação você recebe. Não tem uma pessoa que usa a lei da atração que não deixou a porta aberta através da ação. A maioria do pessoal, Elaine Orives, você pega a Elaine Orives, a Centelha Divina, a Luz da Serra, quem mais aí? O Hélio Couto, Horácio Frazão, quem mais que tem de referência na cabeça de vocês? Eles não cresceram simplesmente pensando. Elaine Orives mesmo, de todos, entre aspas, na visão das pessoas, é a mais bem sucedida. Por quê? Porque é a que demonstra mais ganhar dinheiro na visão das pessoas que estão assistindo. Por que todo mundo acha que ela é a mais bem sucedida de todos? Porque ela mostra isso, ela trabalha com isso. Entende? Só que o foco dela é marketing, entende? É marketing multinível. Perdão, é marketing digital. É marketing digital. O que a Elaine Orives faz é um marketing digital. Ela usa a lei da atração para potencializar? Usa. Mas ela deixa a porta literalmente escancarada através do marketing. Então você vê, por exemplo, ela começou com quem? Todo mundo, pelo menos que eu conheço, e todo mundo que está aí hoje, né, que está famoso, começou com Hélio Couto. Todo mundo começou com Hélio Couto. É muito raro você ver alguém falar de física quântica, lei da atração, né, coisa do pensamento, que está aí, vamos dizer assim, né, no topo, que não começou, que não estudou o Hélio Couto, que não fez ressonância harmônica. É muito difícil você encontrar alguém. Todos eles estão lá.
o Alice Lima, todos esses caras fizeram. E a maioria os que, na visão das pessoas, são mais famosos, são mais conhecidos, é porque usou a ferramenta de marketing. Inclusive fizeram aquele curso do Érico Rocha, né? O 6 em 7. Eles fizeram isso. A Elaine fez, todo mundo fez esse curso aí. Todos eles, aquele cara do EFT mesmo, ele usou ele, já apareceu lá até como case de sucesso dele, para vocês terem ideia. Então a lei da atração, ela não é atrair, entende? Ela é o quê? É a assunção. É você chegar e se unir com aquela contraparte sua. Só que se você é algo, igual, não sei se você concorda comigo, mas é assim que eu penso e é assim que está escrito. Você não só pensa aquilo, você não só sente aquilo como realizado, você vive como aquilo realizado. Por isso que eu estou falando. A pessoa está lá no empreguinho dela, pode ser qualquer tipo de emprego, ela tem que dar o melhor dela. Porque uma pessoa bem-sucedida, ela dá o melhor dela. Então não adianta você só ficar pensando, sentindo, vibrando. Você tem que agir como tal. Você tem que agir como tal. Senão você não vai conseguir. Porque pelo pensamento você atrai, pela ação você recebe. Mais alguma pergunta, gente? Ô Wagner, obrigado. Gostei da sua colocação. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Algum questionamento? Alguém discorda? Alguém concorda? Alguém já dormindo? Quem tá dormindo, levanta a mão aí. Então, no nosso grupo, gente, o grupo do curso O Caminho, que é gratuito, eu vou mandar o áudio para vocês, né? De introdução, explicando sobre o projeto. Vou mandar o áudio falando sobre a metáfora do barco. Vou mandar o áudio para vocês falando sobre a pirâmide de Maslow. Não, pode ir mandando aí, tô só comunicando aqui. Para quê? Para vocês entenderem e para vocês também começarem a saber onde é que vocês estão. A metáfora do barco, ela explica literalmente o que é a jornada. Acho que seria até bom mesmo, enquanto o pessoal vai entrando, falar dela. O que é um barco, né? O barco, se o barco estiver lá no porto, sem capitão, sem tripulação, você soltar ele no mar, à deriva, vou te responder, viu, Vai. Se você pegar esse barco e soltar ele, isso até vai um pouquinho de quanto isso aí que você perguntou, viu, Vago? Se você pegar esse barco e soltar ele à deriva no mar, a probabilidade é que ele vai tombar, que ele vai naufragar, que ele vai parar num lugar inóspito, mas quase 100% que ele vai ser destruído. E se você pegar esse mesmo barco com um capitão, com uma tripulação, e esse capitão sabendo para onde é que ele vai, a probabilidade, isso Nightingale fala, né, que em 10 mil vezes, 9.999 vezes, ele vai chegar nesse local. Então, se você souber, né, da onde é que você está saindo, para onde é que você está indo, você vai conseguir chegar onde é que você quer. Vai ter vento contra, vai ter vento a favor. Mas quem assistiu a Alice no País da Maravilha? O gatinho lá falando para ela, né? Qualquer caminho serve se você não sabe para onde é que você vai. Se você não sabe para onde é que você vai, qualquer caminho serve. E pensa lá no barco. O barco, quando a tripulação está ali focada, está com o capitão, que sabe onde é que está, para onde é que está indo, se tiver um vento contra, um vento a favor, eles vão estar sabendo manejar todos os recursos dele para alcançar aquele objetivo. E ele vai saber parar em cada porto, aproveitando cada oportunidade até chegar onde é que ele quer. Só que se esse capitão, pode ter tripulação que for, pode ser o capitão que for, se ele também não souber para onde é que vai, ficar bêbado lá na deriva, ele vai acabar o quê? Afundando. Então você tem que lembrar o quê? O barco. Vocês são o barco. E lembrar também da metáfora do carro. Eu sempre falo, o carro é a sua vida. A maioria das pessoas senta no banco do passageiro, sem motorista, liga o carro, deixa o carro aí sem motorista, sem nada, fica lá no banco do passageiro, reclamando que a vida tá uma loucura, né? Porque a pessoa tá caindo ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, porque não tem ninguém dirigindo o carro, entende? Então a vida é sua, senta no banco lá do motorista, ou se você quiser sentar no banco do passageiro também pode, né? O buscador faz isso, mas que você dê a ordem, dê a direção e confira se o seu motorista está dirigindo, te levando para o lugar certo, tá bom? O Wagner perguntou se só anotar a meta dá algum resultado. Depois, Wagner, se você quiser entrar no começo da live, eu falei isso. Quando você anota a sua meta,
é a primeira manifestação daquele objetivo seu. Pensa comigo, quando você está pensando em algo, é até aqui no abstrato. Quando você passa para o papel, é a primeira vez que aquilo está vindo para o mundo real. Você está manifestando aquela criação sua. Eu não lembro se é o Lehman que fala isso, que se a meta não merece ser escrita, ela não merece nem ser vivida. Porque se é uma coisa simples é escrever e você não escreve, é porque ela não merece. Você não consegue colocar esforço para escrever, é que ela não merece ser vivida. E a meta escrita é a primeira vez que você está criando, você está colocando na realidade aquilo que você quer. Então, o que eu passo para o pessoal, o que a gente faz no coach também? Pegar papel, caneta, escrever em cima aquilo que você quer, pensar de acordo com aquilo que você pode, em quanto tempo você pode conseguir aquilo. Gente, qualquer meta que você colocar em 5 a 10 anos, o seu cérebro aceita. Se você falar assim, em 5 anos eu vou estar magro, o seu cérebro pensa, 5 anos é muito tempo, 5 anos eu vou conseguir alcançar aquilo. Então ele vai aceitar, ele vai acreditar que aquilo é possível. Então você vai fazer um mini planejamento do que você vai ter que fazer, das rotinas, do hábito que você vai ter que colocar. Então, coloca ali os hábitos que você vai colocar. Perdão, é que eu fui ler o que a Cleo estava falando ali. Você escreve seu objetivo e faz um mini planejamento dos hábitos, das coisas que você vai ter que fazer, de onde que você vai começar, para você seguir. Só que você tem que seguir. Entende? Você tem que seguir. E pensar que um dia você vai fazer certo, amanhã você vai fazer errado. Só que lembrar, opa, eu errei hoje, amanhã eu vou conseguir. Ah, não, eu errei 2 dias seguidos. Tem problema não, uma hora eu consigo. Mas você vai tentando. Você só não pode ficar empurrando com a barriga. Porque você só consegue alcançar aquilo que você vive. Se você não agir, você não alcança. Lembra sempre disso, gente. Pensamento atrai, ação recebe. Pensamento atrai, ação realiza. Pensamento atrai, ação recebe. Pensamento atrai, ação realiza. Quando vocês forem estudar comigo, no próximo módulo, que primeiro eu começo falando sobre vocês, para vocês entenderem onde é que você está, o que faz parte da vida da gente, quais são as necessidades, para vocês entenderem qual que é o grau de problema seu, que é como se fosse uma autoterapia. O curso eu dou ele 100% gratuito, é para você entender, para você fazer, literalmente, é para você saber o que eu sei. O que eu gastei R$100.000 para aprender, eu ensino lá de graça. Eu só não faço para você. Eu te ensino, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Entende? É como se eu fosse um padeiro e tivesse te dando a minha receita de pão, entendeu? Te dando a lista dos ingredientes, te dando como que faz, tudo certinho. Eu não cobro nada, tô dando, tô fazendo de graça, entendeu? Lá ele não tem tempo para acabar. Primeiro a gente começa com o desenvolvimento pessoal, isso serve para mediunidade, serve para qualquer coisa. Se você não conseguir desenvolver, se você não conseguir trabalhar a sua vida, você não consegue desenvolver seus poderes com segurança não, entende? Porque o primeiro lugar que o pessoal vai bater para te destruir é a sua vida. Tanto que o pessoal que tem medo de magia negra, esses feitiços, esses negócios aí, o primeiro lugar que eles trabalham é a questão do dinheiro, né? E a questão do relacionamento. Quando tem alguma coisa querendo te perturbar, quando a vida está querendo te testar, quando eles estão querendo te fraquejar, a primeira coisa que eles fazem é atacar o relacionamento e atacar o dinheiro. Atacar as coisas básicas, entende? Relacionamento pode ser filho também, pode ser pai, pode ser mãe, mas é atacar essas duas coisas, porque são os 3 chakras básicos. Os 3 chakras básicos, primeiro é esse, entendeu? Primeiro, segundo e terceiro chakra. Que aí depois que você abre as pernas, meu filho, bambeia, aí o resto entra. Aí eles acabam de arrebentar com tudo. Aí já começa a gerar ódio, ressentimento, mágoa, porque você perdeu seu poder pessoal. Atacou até aqui o plexo solar, até o terceiro chakra, o resto é fácil de atingir. Por quê? Porque cortou você. Pensa que você é uma árvore. Cortou sua raiz, cortou tudo ali, o resto cai. Você é uma árvore. Pensa, você é uma árvore. Se você não tiver as coisas básicas, por isso que eu ensino lá, você entender, entendeu? Se você não tiver as coisas básicas, a raiz, a coisa firme mesmo, você no primeiro sopro cai. Então, por isso que a gente tem que começar, antes da gente ficar pensando em desenvolver, isso serve para qualquer coisa, principalmente religião espiritualista cristã. Se você quiser abrir mediunidade, desenvolver, iluminar, evoluir, progredir, sei lá o que for que for, se não trabalhar essas coisas básicas, entendeu? Que é o que? A pessoa saber se relacionar, a pessoa ter autoestima, ter autoconfiança, saber lidar com o dinheiro. Se não souber fazer isso, o resto tudo cai.
Porque é a primeira pancada. Vamos supor que você está fazendo caridade. Seu dinheiro acabou. Você não vai conseguir pagar suas contas. O que você vai pensar? Você vai fazer caridade ou você vai dar um jeito de arrumar dinheiro para pagar suas contas? Você vai pagar suas contas. E foda-se o pós-vida, entendeu? É isso que está na cabeça das pessoas. Porque é uma questão de sobrevivência. Você foi programado para sobreviver. E se você não fizer isso, você é irresponsável. Chega do outro lado ainda, ele vai te punir. Então, para a gente finalizar aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aí, tá bom, gente? Se for perguntar sobre o grupo, eu fiz um post lá no Instagram e eu devo abrir ele, gente, na segunda ou na terça, que primeiro eu tenho que postar o conteúdo que eu vou mandar nele, ou no Telegram ou no YouTube. Porque senão eu não posso ficar voltando toda hora nas coisas básicas, entende? Então eu vou deixar as coisas básicas lá, o que eu for fazendo, vou postando, que as pessoas vão lá, conferem depois, as pessoas que for entrando depois, elas vão lá e conferem, para elas não ficar perdidas. Porque não adianta nada chegar lá na frente e você não soube, né? A gente vai estar cuidando dos frutos. Você não aprendeu nem a fazer sua planta criar raiz, entende? Então o curso vai estar todo ali disponível. Qual que é a diferença do WhatsApp seguir no YouTube ou nos outros lugares? Porque no WhatsApp, no grupo, eu mando as coisas primeiro. Lá no WhatsApp eu ainda faço algumas sessões gratuitas, tá bom? Então, a diferença é essa. É o link de novo. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vendido. Então, para encerrar, eu gostaria que vocês lembrassem quem está no grupo ou quem for entrar no grupo vai ouvir de novo sobre essa metáfora. Mas para encerrar, lembra do barco. Lembra do barco. O barco que sai pelo mar sem saber onde é que ele está indo, não existe vento favorável para ele. A maré pode estar boa, pode estar ruim, ele vai estar lá. Ele é um pedaço de pau. Logo, logo vai afundar. Agora o barco, que tem um comandante, e o comandante é a sua força de vontade, e a tripulação são as suas emoções, ou seja, você como comandante controlando todas as suas emoções, suas ações, e o barco sendo a sua vida, se você sabe para onde é que você está indo, você não sabe como que vai ser, se vai ter ou se não vai ter tempestade. Lembra de antigamente? Eu estou lembrando dos barcos antigamente, até os barcos de hoje. Porque é uma coisa muito difícil de prever é o tempo, principalmente no mar. Ele vira de uma hora para outra. Então você não sabe se vai ter tempestade, entende? Mas todo mundo se prepara para que tenha. E se tiver, para que consiga sobreviver aquilo. Você saindo do caso, ou seja, você saindo onde é que você está hoje, desse monte de problema, todo imediato, com o objetivo de chegar em algum lugar, você vai chegar lá. Você vai saber lidar e vai sobressair sobre as adversidades que vão vir e você vai alcançar os seus objetivos. Só que isso vai depender de quem? Do seu foco e do quê? Da sua persistência. Aí vai depender de você. Lembra sempre disso, tá bom? E antes disso eu quero fazer um exercício com vocês. Do mesmo jeito que a gente fez um exercício para iniciar, quem entrou agora, quem pegou no final, quem vai compartilhar, pedir pro pessoal assistir, assiste desde o início, tá bom? A gente vai fazer um exercício agora para vocês relaxarem, para não gerar nenhum pico de ansiedade, para não gerar nada em vocês, principalmente para não atrapalhar vocês a dormir à noite, tá bom? Por causa da energia que a gente colocou aqui. Então, agora, eu quero que vocês fechem os olhos. Eu vou falar um pouquinho mais alto, espero que não atrapalhe, porque eu fui fazer exercício de meditação onde você fica relaxado, você fala mais baixo. E o pessoal não estava entendendo. Então, fechem os olhos. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca 3 vezes. Puxa. Solta. Puxa. Solta. Puxa. Solta. Agora eu quero que você puxa pelo nariz e solta falando ar. Puxa. Solta. De novo, puxa. Solta. Agora eu quero que você puxa pelo nariz e solta, como se você estivesse assoprando uma sopa. A sopa está quente, você vai estar esfriando ela. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca soprando a sopinha. De novo.
de novo. De olhos fechados, eu quero que você aproveite esse momento. Quero que você converse com a divindade, com a espiritualidade, com quem é que você confia, que você acredita que existe, que está te ouvindo nesse exato momento. Se você não acredita em ninguém, acredite pelo menos em você, que quando você fala, você ouve. Eu quero que você converse com você, com essa divindade, com a espiritualidade, seja lá o que for, agradecendo por este momento, e eu agradeço por todos, e pedindo para que te dê caminho, que você abra os olhos, você consiga ver a vida de uma forma diferente, consiga focar, desejar e agir de uma forma diferente, tendo como objetivo viver uma vida de propósito, sair do sofrimento, alcançar os seus objetivos. E eu quero que você se visualize agora, tendo ou sendo aquilo que você gostaria de ser ou ter, seja o corpo, a saúde, o dinheiro, a casa, a família, o relacionamento. Eu quero que você veja agora como se fosse verdade. E agora do sétimo plano, com o Criador de tudo que é, eu ordeno, nós ordenamos que tudo isso se torne verdade, aqui e agora. Grátis, está feito, está feito, está feito. Mostra manifestado. Sinta você diferente, sinta você relaxado, sinta você diferente. Grátis, está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja, assim será. Então, pessoal, podem abrir os olhos, mexe nos dedos dos pés, das mãos, respire. Se você estiver se sentindo diferente, você fez direitinho. Se você não está se sentindo diferente, não está se sentindo nada, você não fez certo, volta aqui uns minutinhos, na hora que eu encerrar, você volta. Eu vou deixar o link depois do YouTube, vai estar lá, eu acho que vai estar também aqui no Instagram. Faça o exercício. Quando você abrir os olhos, você estiver sentindo pelo menos um relaxamento, estiver sentindo algo diferente do que você sentiu quando você chegou, é que você fez certinho e que funcionou, tá bom? E que algo diferente vai acontecer. Desejo que todos vocês alcancem seus objetivos, sucesso, e qualquer coisa manda mensagem lá, tá bom? Muito obrigado.